Ele está aqui nos estúdios da WJFD. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Agora sim, muito bem, estava aqui desligado. Muito bem, bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios e aqui a esta região também. E está aqui connosco precisamente para nos falar sobre a apresentação que vai acontecer hoje a partir das 5 horas no DIMEL International Center, aqui em New Bedford. Portanto, temos então a tradução do seu livro, que julgo que muitas pessoas que nos estão a ouvir devem conhecer. Os Elefantes Não Esquecem, não é? Esse foi o título original do livro e agora vai sair com o título em inglês, que é Os Elefantes, ou melhor, The Elephants Never Forget. Vai ser lançado hoje, tal como disse. Eu gostava, antes de continuar esta conversa, de dizer 2 ou 3 coisas preliminares. Uma delas o seguinte: é a honra que sinto em estar aqui, nesta rádio, a honra que sinto em poder lançar este livro nesta região, onde eu já venho faz alguns anos como piloto da SATA, e onde tenho grandes amigos. Portanto, é uma honra poder estar aqui neste momento. Em particular, gostava de fazer um agradecimento também à Universidade de Massachusetts, em Dartmouth, pela oportunidade que me deu nesta tradução. Não me queria esquecer de agradecer também ao professor Dr. Vítor Mendes, ao professor Dr. Mário Pereira, à doutora Lisa Tavares, ao meu grande amigo James de Mello, Duarte Carreiro e, finalmente, tal como os ingleses dizem, the last but not the least, o professor Dr. João Parasqueva. Foi com ele que eu iniciei, digamos assim, esta minha caminhada até estar aqui hoje. E a todos eu quero, do fundo do coração, agradecer o que fizeram por mim. Já agora fala-me um pouco dessa caminhada até chegar aqui à apresentação hoje à noite. Quer que eu inicie já com o livro ou anterior ao livro? Anterior ao livro. Anterior ao livro. Isto é assim, escrever para mim foi sempre uma paixão. Comecei a fazê-lo muito, muito cedo, na altura na universidade. Depois eu sou de raiz africana, nasci em Moçambique. Surgiu, entretanto, a independência de Moçambique, tive que vir para Portugal, na altura ainda bastante jovem. Há uma gap muito grande de anos que eu não escrevi. Bastante mais tarde comecei a escrever como analista em freelance, analista político para o Século de Joanesburgo. Na altura era piloto, voava em Joanesburgo. Mantive essa minha colaboração. Posteriormente voltei a Moçambique, terra de onde nasci, e em Moçambique foi de onde eu fui colher uma série destes exemplos e de histórias que, entretanto, acabei por juntar alguns factos e romancear esses factos e que deram origem inicialmente a este livro, que é Os Elefantes Não Esquecem. Posteriormente lancei um outro que se chama, e eu gostava que ouvissem bem porque o título é dá a ideia de ser um bocado robusto, mas só depois de o lerem é que percebem, que é Os Filhos da Pátria que os Pariu. Portanto, este segundo romance, que não é este, tem esse título de certa forma grotesco, na medida em que retrata a vida miserável dos miúdos que são abandonados em África. E, portanto, digamos, o abandono a que eles estão sujeitos pelos seus próprios países. Em relação a este livro, lancei-o na expectativa de já em Portugal. Primeiro, como disse, porque gosto de contar histórias. Em segundo lugar, porque também queria dar a mostrar ao povo português e às pessoas em geral, na altura a intenção foi o povo português, de uma faceta, digamos assim, do pós-revolução em Moçambique, os primeiros 7 anos da revolução em Moçambique, em que é de certa forma desconhecida, pouco relatada. E eu quis fazê-lo aqui, filo ali, romanceando as questões, mas sem deixar de ser sério, sem deixar de ser correto aos factos. A partir daí já veio o resto. Eu comecei a voar para aqui, para a América, sou piloto da SATA, fui conhecendo amigos, fui tentando estudar a possibilidade que eu tinha de internacionalizar aquilo que escrevo, e pronto, e surgiu-me esta oportunidade, e cá estou.
Vamos ver o que é que isto vai dar. Muito bem. As pessoas depois podem já adquirir o livro que será apresentado hoje, estará disponível imediatamente. Já está disponível hoje. Já está disponível hoje para ser adquirido. Muito bem. Em termos de, para quem ainda não leu a versão original, a versão em português, obviamente, fala-me um pouco da história deste Os Elefantes Não Esquecem. Os Elefantes Não Esquecem é uma história, né, como eu lhe disse, era para mostrar uma faceta não conhecida da maioria das pessoas, que é o seguinte: o período pós-independência, criou foi um período de grande sofrimento do povo de Moçambique. Foi um povo que sofreu muito, sofreu na época colonial também, mas portanto, neste caso existe o contraste de um povo que de repente, por via de uma guerra de 10 anos, se torna independente, e quando se espera, digamos assim, quando se espera que este povo venha a adquirir, digamos, a liberdade e a felicidade, acontece que é um povo que cai numa segunda guerra civil. A guerra anterior tinha sido uma guerra de libertação nacional e agora cai numa segunda guerra civil, onde foi um desapontamento muito grande para aquele povo. O sofrimento foi enorme. A guerra civil dizimou dezenas de centenas de pessoas, criou injustiças absolutamente indescritíveis, e isto por uma razão. O primeiro processo de revolução que aparece, portanto, o partido que assume a direção do país nessa altura, era um país de inspiração marxista-leninista e, portanto, completamente desconhecedor, digamos assim, na aplicação prática da política, dos quereres, dos desejos daquele povo. E houve um período muito mau, aliás, esse já toda a gente o conhece, período de fome, período de fuga, período de refugiados, que nos conduziu a uma situação. Este livro em especial, o que é que acontece? Acabei por utilizar a experiência vivida enquanto voei, na altura voei para o governo de Moçambique, fui piloto do governo de Moçambique, conheci uma série de casos profundamente injustos. O que é que eu fiz? Foi pegar nesses casos, criar um personagem e digamos, dar vida a essa injustiça, dar vida a tudo aquilo que se ia passando. E é um pouco o que esse livro retrata a vida de uma senhora que a filha vai para um campo de concentração. O livro faz uma passagem pelos campos, chamavam-lhes eles os campos de concentração, de recuperação e uma série de nomes de cariz revolucionário, mas eram de facto campos de concentração onde as pessoas estavam presas, e aí sem discriminação, pretos, brancos, amarelos, portanto toda a gente que não tocasse, digamos, toda a gente que não atuasse da mesma forma que eles queriam, corriam certos riscos de ir aí parar. Esta mulher vai parar a um campo desses, faz a sua caminhada até à sua libertação, passando pelo reencontro com a filha, e faz uma caminhada em paralelo com um indivíduo branco, que era de resto a quem a filha era a paixão. E, portanto, é um romance que me parece interessante. Em Portugal gostaram dele, é verdade. E eu espero que gostem dele em inglês. Já li a tradução, mas o meu inglês não me consegue levar até ao meu entendimento da tradução. Mas parece-me, aquilo que li e aquilo que eu sei de inglês, parece-me estar bastante bom. Muito bem. Retrata, neste caso, assuntos bastante delicados também, não é? Exatamente. Muito bem, então Os Elefantes Não Mentem, não esquecem, aliás, é a versão original. A tradução em inglês hoje apresentada, recordo, no Dimelo International Center, fica na 128 Union Street em New Bedford. Acho que quase toda a gente sabe como lá chegar. Hoje às 5 horas, recordo, então a apresentação aqui deste livro. Já agora, aproveitava também, já falou nisso várias vezes, portanto é piloto da SATA, neste caso SATA Internacional, Azores Airlines, para viajar para os Estados Unidos, não é? Sou piloto da SATA há 27 anos. Há 27 anos, mas é piloto há muito mais tempo, obviamente. Não, há muito mais. Há muito mais. Eu comecei a minha carreira de pilotagem bastante novo, por volta quando saí
Quando saí da universidade, e ao dizer isto, eu não sou formado, portanto tenho 3 anos de universitários, mas não sou formado. Na altura dá-se a revolução, e como eu estava mais próximo de ser profissional de aviação do que conseguir o meu curso, optei por acabar, quase por uma questão de sobrevivência, na altura por uma questão de sobrevivência, de resto que foi sempre uma paixão. Acabei o meu curso, iniciei-me nos táxis aéreos em África, andei por uma série de países, corri, estive em África, tudo como piloto, porque não havia as facilidades, digamos assim, que hoje há do indivíduo sair de uma escola e empregar-se imediatamente numa companhia de aviação. De maneira que andei por aí, olha, como lhe disse, tirei o curso em Moçambique, comecei a minha aviação em Moçambique no táxi aéreo, depois com a Revolução fui via Portugal, estive em Portugal uns anos a voar para uma empresa privada, fui para a Arábia Saudita, fui para Argel, Marrocos, e fui acabar outra vez na África do Sul, agora já mais próximo da minha terra. Da África do Sul volto a Moçambique, volto a ter um episódio de perseguição em Moçambique, por razões que agora aqui levariam-me algum tempo a explicar, mas que só tem a ver com o caráter político, não há nada aqui, é tudo à volta deste caráter político, dessa questão política. Obrigou-me a sair de Moçambique, sair até de resto com alguma rapidez, e fui trabalhar para o Botsuana. Estive no Botsuana uns anos, venho do Botsuana para a África do Sul, e da África do Sul concorro para a SATA, por um e-mail, de 1990, e espantosamente fui chamado. Fui chamado, vim, e consegui aqui na SATA a estabilidade que nunca tinha tido, porque estes empregos todos com quem tive deram-me uma vida vivida muito interessante, mas não me deram estabilidade. Graças a Deus apanhou-me nesse período, era um período em que eu era novo, e de maneira que, pronto, ótimo, foi bom. Olha, foi bom até para me ajudar agora na escrita. A SATA foi a companhia que me deu estabilidade, eu até na brincadeira costumo dizer a SATA é a minha terra, a SATA é dos Açores, os Açores é a minha terra por opção. Tenho que lhe confessar que me sinto por vezes mais açoriano que os próprios açorianos, com o respeito que eu lhes tenho. Estou lá há 27 anos, portanto, com 27 anos não tenho nenhum direito de me queixar deles. Para além disso, deram-me uma família, deram-me a minha mulher, foi lá que eu a conheci, foi lá que eu me casei, e têm-me sustentado durante estes anos. Estou-lhes imensamente grato, não só à companhia, como ao próprio povo açoriano. Muito bem. Muitos dos nossos ouvintes que nos estão a ouvir certamente já viajaram consigo. Eu por exemplo, sou um deles, já fui seu passageiro várias vezes. Em relação à SATA, portanto, ainda há muito mais anos pela frente, não é? Perdão, desculpa interromper, eu estou no meu último ano de SATA, dentro de um ano reforme. Infelizmente que eu gosto muito de voar, e se mais anos tivesse para voar, mais anos daria à SATA, com certeza. Já não apanha então, entre aspas, os novos aviões? Não, esses ainda vou apanhar. Vai. Eu estou no 330, não é? Que é o mais recente que temos, que é o maior. Vem o 321, mas... sim, vem já agora em dezembro. Exatamente. Mas independentemente do avião, do meu tempo de trabalho ou não, os pilotos que estão neste momento, no 330, a menos que o 330, por qualquer razão, seja excluído da frota da SATA, manter-se-ão no 330, não irão para o 321. Exato. Aparece agora uma nova geração de comandantes, uma nova geração de copilotos, e a própria companhia nós temos um equipamento, como sabe, o 310, que é um avião que está em phase-out. Eu espero não estar aqui digamos, a trair nenhuma confidencialidade da empresa, penso que isso são coisas sabidas. Portanto, o 310 está em phase-out, e em princípio virão esses 321 para os substituir, e claro, vai ter que haver uma recondução dos nossos pilotos, dos nossos colegas que estão no 310 para o 321, é normal. Muito bem. Em termos de escrita, futuro? Futuro. Que é que no futuro, enquanto andei por estas bandas, que ainda agora acabámos de falar, enquanto voei para o governo de Moçambique, enquanto voei em Moçambique durante uma série de anos, fui tomando uns apontamentozinhos daquilo que eu pensava que cada apontamento seria um romance. E tinha traçado para a minha vida aos 50 anos para iniciar a escrever esses romances. Comecei com Os Elefantes Não Esquecem. Antes disso tenho um livro que é O Chefe do Clã, é um livro de banda desenhada, mas que também fazia parte deste projeto. Os Elefantes Não Esquecem vieram a seguir. Filhos da Pátria que os pariu é o último romance que eu lancei. E tenho já um livro para ser lançado. Não foi lançado ainda porque, infelizmente, o meu
editora em Portugal, com as dificuldades que tem vivido, está numa situação em que vamos ver se ele se consegue aguentar. Se ele se conseguir aguentar, eu muito brevemente irei lançar esse romance, que não é bem um romance, é um livro de contos. Peguei naqueles títulos todos que tinha, que supostamente iam ser um romance, e concluí que para os escrever todos tinha que viver até aos 100 ou 200 anos, e de maneira que não me dava tempo. De maneira que é que eu fiz? Peguei nessas histórias que parecem que são histórias que devo contar e transformei em histórias curtas, histórias de 10 páginas, 5 páginas, 1 página. E é isso que vai sair agora. O próximo vai ser esse, é um livro à volta de 300 páginas. É esse que vai sair. Tenho um plano depois para um outro, que eu gostava que fosse esse outro, o romance da minha vida, mas tenho que o trabalhar muito bem, de maneira que tenho que dar algum tempo. Aguardamos depois novamente pela sua presença aqui para obrigado. Apresentar. Muito obrigado. Muito bem, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco, o piloto da SATA que é escritor. Exatamente. Que vai apresentar esta tradução do seu livro hoje, recordo, no Di Mello International Center, às 5 horas, 128 Union Street, em New Bedford. Fica então o convite feito e agradeço-lhe mais uma vez a sua presença aqui. Eu é que tenho que lhe agradecer, a si e à rádio, esta oportunidade que me deram de me explicar e de contar este bocadinho que estivemos aqui a falar. Muito obrigado. Foi um prazer, muito obrigado. Uma honra minha, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde, obrigado. 97.3